Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9 e o versículo 23 diz assim: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o 23 diz, esse era o 22, o 23 diz: E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E me veio um pensamento, mas hoje à tarde Deus me tirou. E agora aqui na igreja Deus mudou de novo, mas eu vou tentar juntar os três pensamentos. Vejam só. Eu ia falar para vocês aqui nessa noite, primeiramente, e a própria Bíblia de aplicação nos permite fazer isso, ela mesma comenta. Às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus, Deus até concede. Outras vezes não. Algumas vezes nós oramos, pedimos, fazemos campanha e Deus vai lá e faz um milagre. E nós glorificamos a Deus. Eu tinha em mente falar para vocês aqui nessa noite sobre 4 episódios que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus, que não houve a necessidade e a obrigatoriedade da presença da fé dos homens. Não houve. Eles estavam lá, aconteceu, e receberam, viram aquilo que Deus, Jesus queria mostrar. Agora, falando com vocês, me veio também um caso, e vocês conhecem muito bem, da mulher encurvada, que estava passando por um caminho e viu um alvoroço, e Jesus estava ali naquele dia, e ela recebeu o milagre. Ela não estava nem buscando, nem imaginando, e nem tampouco demonstrou fé, tanto quanto a mulher do fluxo de sangue mostrou, porque ela saiu em debandada, abrindo o caminho no meio da multidão, porque sabia que se tocasse, ela seria curada. Na verdade, ali, essa agilidade dela, eu creio que não foi nem tanto pela fé que ela tinha de tocar. Ela era uma mulher muito esperta, muito inteligente. Ela sabia, com o meu problema que eu tenho, com a minha enfermidade, homem nenhum vai tocar em mim. Se eu chegar perto deles, eles abrem caminho, e eu chego onde está Jesus facilmente. É uma mulher muito inteligente. Uma das mulheres mais inteligentes que nós já vimos na Bíblia. Podemos até numa outra oportunidade falar a respeito disso. Uma mulher muito viva, que usou uma brecha da lei, um artigo, para poder conseguir a bênção dela. Mas eu ia falar com vocês nesta noite sobre 4 episódios, voltando ao assunto, em que não houve necessidade de fé. Mas aqui, ouvindo o testemunho da nossa irmã Jani, Deus me colocou uma coisa também assim no meu coração, e que já começou aquele alvoroço na mente. Vejam só, nós vemos na Bíblia muitos exemplos de pessoas falando, às vezes até Jesus: ó homens de pouca fé. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Aqui o pai desse jovem lunático falou depois para Jesus: me ajuda na minha pouca fé, na minha incredulidade, me ajuda. Então, quando a gente estava louvando esse hino, que também vou falar um pouquinho sobre ele, já estavam também na palavra, e eu louvo a Deus que vocês ajudam sempre a gente quando Deus coloca a palavra na nossa mente, vocês, igreja, sempre ajudam a gente. Isso eu sempre louvo e sempre testemunho aqui com vocês. Mas voltando ao caso, que não houve necessidade. Tem alguns momentos da nossa vida que você tem uma fé tão grande, tão tremenda, que você é capaz de fazer aquilo que Jesus falou. Se você falar para o monte ele não vai se transportar de um lugar para o outro, ele vai sair correndo, vai sair disparada. Mas tem dia da tua vida que você está com a sua fé, que você não é capaz, ou você não chega na igreja feliz e contente, você não chega assim, demonstrando aquela alegria total por estar na presença de Deus e por confiar nele, nos caminhos e na vitória que ele tem prometido para nós. Nós temos dias da nossa vida que nós chegamos desse jeito, e é bíblico isso.
Quando Jesus estava no Getsemane, ele não estava pulando de alegria, não estava soltando fogos de artifício, ele estava ali, meu Deus, será que é necessário realmente, Pai? Será que é necessário realmente? Eu tenho que enfrentar tudo isso, mas eu vou enfrentar, porque acima de tudo é a tua vontade. E eu vim, Jesus falando, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Tem momentos em que a nossa fé está lá embaixo, mas Jesus não abandona do mesmo jeito. Eu já falei aqui para vocês, eu volto sempre, porque eu sou muito envolvido com essa história, eu gosto muito, e sempre a gente está repetindo aqui. Para Israel sair do Egito, para eles receberem a maior bênção que eles já receberam na história deles, eles não demonstraram nem um pouquinho de fé. Não foi pedido fé para eles. Quando Deus falou para Moisés, eu decidi tirar o meu povo e vi o sofrimento e decidi tirar eles do Egito, Deus não falou para Moisés, chega lá Moisés e cobra a fé deles. Deus não falou isso. Deus falou simplesmente, eu decidi, e acabou. Vai sair quem eu quiser. Para sair do Egito, sai quem Deus no momento decidiu. Com fé, sem fé, hebreu, estrangeiro, até egípcio aproveitou a oportunidade e fugiu do Egito. Até egípcio. Agora, a fé, Deus cobrou deles para entrar em Canaã. Para sair do Egito, sai de qualquer jeito. Para entrar em Canaã, entra transformado, entra um homem mudado e entra uma mulher transformada. Não é de qualquer jeito. Tem momentos da nossa vida que Deus não cobra a fé de você para fazer um milagre na tua vida, não cobra, mas tem momento que Ele cobra. Eu acho que eu vou ficar nesse ponto aqui. Eu falei que ia mudar, mas eu vou ficar nessa, porque a fé é muito importante. E nós estamos aqui nessa campanha de fé. Vamos repetir esse versículo aqui? Vamos repetir o 23? Eu vou falar aqui para vocês de novo. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Só que nós temos que voltar ao versículo 22, para entender o 23. Vamos ler o versículo 22, a parte final, diz assim, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. A chave de todo esse episódio está no versículo 22. Hoje à tarde estava lendo e Deus colocou isso no meu coração. A chave desse episódio está no 22 e não no 23. Veja só o 22. A Bíblia diz que Jesus estava rodeado de escribas e fariseus. Isso aqui foi um prato cheio para eles. Essa era a pergunta que nós queríamos que alguém fizesse para Jesus. Isso veio bem a calhar. Esse jovem lunático, problemático, que apareceu aqui agora, o pai desesperado, os fariseus e os escribas comemoraram, soltaram fogos de artifício. Agora nós pegamos Jesus. Ora, por quê? Porque o pai, no desespero, afrontou Jesus. Ele afrontou no meio da multidão. Ei, Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa. As outras pessoas que se aproximaram de Jesus, olha só a mulher do fluxo de sangue, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Olha a mulher sírio-cananeia, grega, que saiu da sua casa e deixou a filha endemoniada e foi lá correndo. E quando Jesus falou, eu não vou tirar o pão dos filhinhos para jogar para os cachorrinhos, ela falou, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem no chão. Ela se lembrou, também foi uma mulher inteligente, uma das mulheres mais inteligentes da Bíblia. Ela se lembrou. Tem um artigo na lei que fala sobre a lei da rebusca. E a lei da rebusca era justamente isso. Se cair alguma coisa enquanto o dono, o agricultor, estiver colhendo no seu sítio, na sua roça, na sua fazenda, se cair no chão, ele não pode pegar, é dos pobres. Aí ela se lembrou, olha, por isso que ela falou, o cachorrinho também come quando cai da mesa. Vamos voltar aqui. O pai não fez como essas pessoas. O pai do jovem lunático. O desespero do pai, tudo bem, a gente aceita. Mas vejam só,
se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, pelo amor de Deus. Eu estou aqui no desespero, o Senhor é o meu último recurso. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça agora. Por isso que Jesus falou: eu posso, mas com uma condição. Você pode crer? Será que você pode fazer o mínimo possível para você receber a bênção? Eu só vou pedir de você a fé, o mínimo que você pode nessa noite apresentar para mim, a fé. Eu vou cobrar de você. Eu quero que você demonstre fé para você receber essa vitória do teu filho. Ora, agora vamos naqueles casos em que eu disse que não houve necessidade de fé. Quando Pedro, os discípulos estavam pescando no barco, Mateus capítulo 14, e Jesus apareceu andando sobre as águas, Pedro falou a mesma coisa que o pai do jovem lunático. Em outras palavras, Pedro falou assim: se é o Senhor que está aí, manda eu ir ter contigo. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus em nenhum momento falou para ele assim: se você tem fé, venha caminhando sobre as águas. Jesus não cobrou, só falou assim: vem que você vai ver a glória de Deus. Eu concluo dizendo para vocês que para nós vermos a glória de Deus, nós só temos que fazer uma coisa: atenda ao chamado de Jesus. Pedro, venha. Se você acha que eu sou eu, venha. Não peço nada mais para você. Não precisa ter fé não, viu? Não precisa ter fé. Anda por aqui. Jesus cobrou depois, quando ele afundou e depois que foi resgatado das águas, Jesus olhou para ele e falou: homem de pouca fé. Mas para andar sobre as águas, Jesus não pediu dele fé, só falou: venha. Isso nós devemos aprender quando nós estamos diante de desafios ou de algum problema. Jesus olha para nós e fala: vem, receba, toma nas tuas mãos, faça proveito. Tem hora que ele não vai falar para você receber essa bênção você precisa demonstrar muita fé. Não, venha e receba a tua vitória nessa noite. É isso que a gente vem sempre fazendo na igreja e não entende, porque é um mistério. Isso não é para muitos, isso é para poucos. Para entender isso, por que Jesus toda hora pede fé de mim e tem hora que ele não cobra? Ele não cobra. Vamos ver um outro episódio em que ele não cobrou fé? Alguém pode falar aqui: isso aqui é porque ele foi se mostrar, ele foi revelar a sua glória. Tudo é possível ao que crê, até andar sobre as águas. Até que andar sobre as águas. Jesus falou depois para ele: homem de pouca fé, se você tivesse mais. Vamos ver um outro episódio, na mesma sequência. Marcos capítulo 4, quando eles estavam lá no barco, diante daquela tempestade, vocês lembram muito bem, que é o fato gerador desse hino que nós cantamos aqui, meu barquinho. O meu barquinho foi tirado desse episódio, porque a Bíblia diz, aliás, Marcos, no capítulo 4, se vocês quiserem acompanhar aí, foi o único evangelista que detalhou que havia barquinhos a partir do versículo 35. Foi o único evangelista que falou dos barquinhos. Os outros só falaram que havia multidão, mas ele deixou bem claro, e uma multidão seguia nos barquinhos. E eu quero falar para vocês aqui nesta noite que aquela tempestade não acabou por causa da fé dos discípulos. Porque fé para isso eles não tinham. Jesus não falou: por que vocês são tão tímidos para poder exercer a fé de vocês? Aquela tempestade não cessou, não foi por causa da fé dos discípulos. Aquela tempestade cessou por causa da intervenção de Jesus. E nós cantamos aqui nesse hino que nós louvamos aqui. Vejam só. Se o meu barquinho está... Me ajuda aqui, a letra. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Não temo mais o mar. Eu não temo mais o mar. Por que eu não temo o mar? Porque o mar vai sempre continuar. O mar vai sempre existir. Fúria do mar, ondas para lá e ondas para cá. Não vamos entrar agora nesse mérito. Quem as ondas queriam atingir realmente.
Eu tenho comigo que as ondas não queriam atingir os homens, as ondas queriam atingir o barco. Destruindo o barco, logicamente os homens morriam. O objetivo das ondas era o barco. Mas vamos lá. O mar sempre vai existir, a fúria, as ondas, sempre elas vão existir na nossa vida. A nossa fé, infelizmente ou felizmente, talvez alguém tenha até essa fé suficiente para poder repreender o vento, o mar e tudo haver bonança, mas nós, na nossa incredulidade, vamos ser sinceros, na nossa incredulidade, na nossa pouca fé, foi Jesus que falou isso, na nossa pouca fé, às vezes a gente olha a fúria do mar. Eu vou usar aqui até as palavras da nossa irmã Janine aqui, permitam-me. Tem hora que dá vontade, ó. Mas se você sair do barco, agora é para você, Janine, um recado de Deus. Se você sair do barco, morre. Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e versículo 31. Durante o naufrágio de Paulo, quando ele estava indo para Roma. E esse Atos 27 e 31, ele é igualzinho a Atos 16 e 31. Porque lá em 16 e 31, Paulo falou assim, ó, se alguém sair aqui dessa cadeia, vocês lembram que o terremoto abriu as paredes, abriram as celas e nenhum preso fugiu? Todos ficaram, por quê? Porque Paulo gritou e falou bem alto, se alguém sair da cadeia, morre. Fica na cadeia, cadeia é lugar de segurança. Nós pensamos que é prisão. Lá em 27 e 31, ele falou a mesma coisa. Se alguém sair desse barco, morre. Tem que ficar no barco. Não importa o naufrágio, não importa as ondas, não importam os ventos, não importa a chuva. Tem que continuar no barco. Porque se você sair do barco, você vai pisar onde? No barco ainda tem um convés, tem a madeira, tem a proa. E se você dá uma de valentão, eu vou sair, vai pisar onde? Pisar na água para afundar igual Pedro afundou? Nós não temos fé suficiente para repreendermos o mar e a fúria que nos afronta dia a dia, mas você tem aquele que pela palavra dele o mar fica brando, a chuva, as ondas, tudo cessa. Tudo cessa. Esse é um caso em que a nossa fé não opera. É a intervenção de Deus. A nossa fé é para alcançar curas de enfermidades, problemas nos lares, dificuldades, alguma outra, materiais da nossa vida, salvação de um, salvação de outro. A tua fé opera isso. Mas tem momentos da nossa vida que é só Ele, quando coloca a mão, que dá aquela tranquilidade e você continua caminhando feliz a vida. Esse foi um caso também que a fé dos discípulos não foi cobrada para que houvesse a bonança. Quando Jesus levantou, ele não falou assim, ó, eu quero ver fé, cadê os homens de fé desse lugar? Cadê as mulheres de fé desse lugar? Cadê os homens que estão nos barquinhos, as mulheres que estão no barquinho? Eu quero fé de todo mundo, senão eu não repreendo o mar. Jesus olhou e falou assim, ó, eles não têm fé. O pessoal do barquinho, olha, veja só, eu não vou nem ficar muito tempo aqui nessa tempestade. Quem estava desesperado era o povo que estava no barcão, junto com Jesus. E no barcão, a segurança era maior, muito mais do que nos barquinhos, nos botinhos. Se no barcão, com toda aquela segurança, havia homens em desespero, qual era a situação do povo que estava naqueles barquinhos, naqueles botinhos, a remo, para lá e para cá, sendo levado de um lado para o outro? Isso é questão para a gente pensar um pouco. Mas Jesus não pediu fé deles. Outro episódio em que Jesus também não pediu fé ao ocorrer foi na multiplicação dos pães. Você vê lá em Marcos capítulo 6 e depois a segunda multiplicação lá em Marcos capítulo 8. Jesus não cobrou fé de ninguém. Ele só olhou e viu a multidão e falou para os discípulos, acho melhor dar alguma coisa para eles comerem. Eles mesmo falaram que não tinha fé para isso. Na primeira oportunidade falaram o quê? De onde nós vamos tirar alimento no meio desse deserto? Na segunda oportunidade eles falaram, nem se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, nós teríamos condições de alimentarmos toda essa multidão. Eles mesmos se denunciaram. Nós não temos fé para isso. E Jesus olha e fala, se vocês não têm fé para isso,
Não importa, porque vocês não ficarão sem ver a bênção de Deus e sem receber. Vocês não ficarão sem ver a glória do Senhor, porque vocês receberão também da mesma forma, com fé ou sem fé, ou com muita fé ou com pouca fé. Vai receber. E eu volto a falar, isso é mistério que somente os poucos, a minoria, entende. Não é para a multidão e não é para a maioria. Tem hora que Jesus não cobra fé para te abençoar. Tem hora que Ele abre a porta, mesmo que você não tenha fé suficiente. E tem hora que Ele cobra. Nós já vamos ver agora. Tem hora que Ele cobra. Um outro episódio que é muito mais glorioso e que você olha e fala assim, ó, por que Jesus não cobrou fé de Pedro, Tiago e João, quando lá em Marcos 9 chamou eles para ir orar no monte? E para ver o Cristo transfigurado com Elias e Moisés, Jesus não pediu fé deles, não pediu e não cobrou. Mas em todas essas oportunidades, lá com Pedro andando sobre as águas, a multiplicação dos pães, aquela tempestade que foi repreendida por Jesus, e aqui no Monte da Transfiguração, depois dos episódios, Jesus falou, vocês não têm fé, vocês têm pouca fé, vocês são tímidos. Agora sim eu vou cobrar de vocês. Depois que vocês viram os milagres e as bênçãos que vocês receberam sem precisar da fé, agora vocês vão ter que demonstrar. Agora nós vamos ver 2 episódios em que Jesus falou, tem que crer. Não tem jeito. João capítulo 11, quando Marta foi encontrar Jesus, nós falamos isso lá na casa da Lélia. Eu lembro até hoje. A primeira reação dela quando chegou aos pés de Jesus, qual foi? Vocês lembram? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá no versículo 40 do capítulo 11, olha só o que Jesus falou. Primeiro um pouquinho falou, tira a pedra. E ela disse, não pode, já faz 4 dias, cheira mal. E ele falou, eu não falei para você que eu sou a ressurreição e a vida? Mesmo que seja morto, viverá. Eu sei, ela falou, no último dia todos ressuscitarão. Eu sei. Mas agora, Marta, para você ver esse milagre, eu vou te falar uma das frases mais célebres da Bíblia Sagrada. Se tu creres, verás a glória de Deus. Você só verá o teu irmão vivo de novo se você tiver fé, se você crer. Agora eu vou pedir fé de você. Porque agora aconteceu o mesmo que o pai do jovem lunático fez. O pai do jovem lunático, diante dos escribas e dos fariseus, o que ele falou para Jesus? Se o Senhor é Deus, se o Senhor é o Messias, e se o Senhor tem poder realmente, faz alguma coisa pelo meu filho. Marta fez a mesma coisa. Tinha muitos curiosos olhando os passos e cuidando dos passos de Jesus. E aquilo também foi um prato cheio. Espera aí. Vamos ver agora o que vai acontecer. Ou se ele veio nesse túmulo só para chorar. Vamos ver. Aqui Jesus também foi afrontado. Ela inocentemente afrontou Jesus e o povo que estava do lado buscou. Então Jesus falou, agora eu vou fazer uma coisa muito grande, Marta, mas eu preciso que você demonstre fé. Agora tem que ter fé. Não aqui, não olhe aqui, não pense que pela grandeza, pela intensidade ou pela maioridade do milagre, Deus peça fé ou não peça fé. Não é isso. Mas é pela ocasião, pelo momento e pela circunstância. Chegar diante de Jesus, diante de todo mundo. Eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida. Eu sei que todos vão ressuscitar no último dia. Eu sei. Mas não pode tirar a pedra. Já está no 4º dia. Eu estou falando para você que se você crer, você verá a glória de Deus. Agora voltando aqui, porque agora a gente vai chegar no objeto dessa campanha, que é Marcos capítulo 9 e o versículo 23. Jesus da mesma forma disse para os seus discípulos. Vocês conhecem essa história, já viram, e outros aqui também falaram. Depois que Jesus saiu ali do Monte da Transfiguração, quando os discípulos viram toda a glória dele, desceram. O primeiro episódio, acontecimento, foi esse. Ai meu Deus,
Deus, mas era para eles repreender aquele espírito imundo, e aquele espírito imundo nunca mais voltar na vida daquele jovem. Ai de nós, se fosse algum de nós aqui que tivesse subido no monte e recebido uma carga de fé tão grande como os discípulos receberam ali no monte da transfiguração. Mas sabe o que aconteceu no monte da transfiguração? Quando Jesus estava revelando a tua glória, quando Jesus estava falando coisas do céu, coisas do alto, eles estavam falando coisas da terra. Jesus estava conversando com Elias e com Moisés, coisas do seu ministério, da tua missão. Pedro, Tiago e João, mais Pedro, estavam falando assim, quando eles acabarem a conversa, eu pergunto para ele, eu tenho coragem de perguntar para Jesus, quando ele acabar a conversinha dele com Elias e com Moisés, eu vou lá e vou perguntar se ele quer que nós construamos cabanas para eles. Jesus lá, numa reunião, falando de coisas do alto, coisas do céu, e Pedro aqui pensando na coisa da terra. Cabana, casa para quê? Eu tenho uma coisa comigo, eu vou falar para vocês aqui, Acho que Jesus olhou para ele e falou assim: você quer construir 3 cabanas para quê? Uma para mim? As paredes não me seguram? Você quer construir uma para Moisés, que já está morto? Você quer construir uma para Elias, que nem morto está, rapaz? Você quer construir cabana? Isso aqui é extra-bíblico, tá? Você quer construir cabana? Construa para os pobres e para os necessitados, porque eles não têm casa. Eu não quero casa, eu não habito em casa feito por mãos de homem, e muito menos Moisés, que já está morto, e Elias, que sabe. Só eu sei, Jesus falando, só eu sei onde Elias está. Eu sei, Deus. Homem não sabe. Construa a cabana. Isso, irmãos, veja só aqui, enquanto nós estamos presenciando o poder de Deus, manifestação, nós temos que nos ligar com as coisas lá do alto, nos preocuparmos com as coisas espirituais. Esqueça a terra, esqueça a matéria, esqueça os seus problemas, porque veja Pedro aqui, contemplando Cristo glorificado, o representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas, Elias, e ele pensando lá, quando eles acabarem a conversa, eu vou propor a construção de 3 cabanas. Para quê? Para daqui a alguns anos subir romarias e romarias aqui, para ficar idolatrando as cabanas onde um dia Jesus esteve com Elias e Moisés. Essa foi uma das causas que Deus escondeu o corpo de Moisés, para Israel não idolatrar o próprio túmulo do maior profeta que já existiu para eles, que eu falei para vocês aqui na oportunidade passada. Mas voltando aqui, saíram do monte da transfiguração e deram de cara com esse jovem lunático. Era para ter repreendido aquele menino, aquele espírito mau. Eles tinham força e tinham fé suficiente e tinham visto a glória de Deus. Por que Jesus olha e fala assim: meu Deus do céu, que geração incrédula é essa? Depois do que vocês viram, vocês não são capazes de expulsar um espírito mau da vida desse menino. E quando ele inicia o diálogo com o pai, conta para mim, o que está acontecendo? Conta para mim, Jesus, agora homem, porque eu sei o que acontece com ele. Na minha natureza divina, eu sei. Na natureza humana, eu quero ouvir de você. O que acontece com o teu filho? Ele se joga na água, se joga no fogo, e aí esse espírito quer tirar a vida dele. Desde quando? Desde a infância, desde moleque, desde novo. E o que você quer que eu faça? E o homem e o pai: olha, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Se o Senhor pode, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça e tenha compaixão e nos ajuda. Eu posso, agora eu posso, mas eu quero ver a tua fé. Eu quero ver a tua fé. Até então, até agora, eu não havia cobrado fé de ninguém, mas agora eu quero fé. O mínimo que você pode demonstrar quando você vem buscar uma bênção da parte de Deus é a fé. E como é que fica a nossa cabeça agora? Tem hora que Deus pede, tem hora que Deus não pede. Isso aí é um mistério. Você trata com Ele. Quantos aqui já receberam um milagre, uma bênção de Deus e não estavam nem esperando? Eu acho que já aconteceu com vocês. Quantos aqui que já receberam algo de Deus e que não estavam nem esperando?
já receberam? E quantos que já batalharam no joelho de madrugada, em campanhas, campanha nas casas, campanha na igreja, pedindo oração para um e para outro? Uma coisa que eu acho bonita aqui de vocês, e é uma tradição, um costume, é de vocês sempre apresentarem as pessoas. E não tem isso nas outras congregações, tá? A gente não vê, é muito difícil. Às vezes é um pedido só ou dois, mas vocês estão sempre aqui. Fulano em família, fulano em família, fulano em família, sempre no início dos cultos. E isso é o exercício da fé de vocês. É bonito. Nas outras congregações a gente não vê. Vê muito esporádico. É uma tradição que deve continuar e que Deus, eu creio, está honrando. Mas como fica a nossa cabeça agora? Será que a minha bênção hoje Deus vai cobrar fé, ou eu posso receber ela sem ter fé nenhuma? Nós como crentes, eu vou falar uma coisa aqui. Nós como crentes somos tão espertos, de vez em quando nós procuramos na Bíblia aquilo que pode nos favorecer. Eu vou ficar na história de Israel, eles não precisaram de fé mesmo, então Deus, faça como Israel na minha vida. Eu estou aqui cantarolando, subindo, daqui a pouco aparece um homem e fala: salvação para todos, vão embora. Foi isso que aconteceu com Israel no Egito. Todo mundo trabalhando, tranquilo, bateram o cartão de ponto, almoçaram, aquele sofrimento, mas gostavam, viu? Gostavam. Ou eles mentiram para Moisés no Egito. Lá a gente tinha pão, tinha carne, pepinos, toda hora, até fartar. Ou eles mentiram, ou eles gostavam daquilo. De uma hora para outra aparece Moisés e apresenta a salvação. Glória a Deus, vamos embora. Mas tem hora que você tem que ter muita fé. Eu falei da mulher grega Ciro Fenícia, mas ela foi uma mulher de fé também. Largar a filha em casa, trancada, porque estava possessa, e ir ao encontro de Jesus. Ela era uma estrangeira. Jesus estava em terras estrangeiras, não estava em Israel, estava lá em Sidom, a terra de Jezabel. E atrás dele, a mulher de fé. Vocês que vão falar se ela é de fé ou não. Largou a filha, foi embora, atrás de um estrangeiro, em terras estrangeiras. Ela não tinha direito, era uma gentia. Foi lá, pediu ajuda. Quando ela pediu ajuda, ouviu um não. Não vou tirar dos filhinhos para jogar para os cachorros. Mas depois ela fala também: eu quero migalha, eu quero migalha. E Jesus fala: vai, a tua fé te salvou, vai embora. E ela vai embora, correndo, com a língua para fora, chega em casa, abre a porta, chega no quarto da filha, abre a porta do quarto da filha para ver: será que é verdade o que ele falou? Será que a minha fé alcançou? Será que eu vou encontrar minha filha livre, feliz da vida e totalmente liberta? Isso aí, irmãos, não é para qualquer um. Uma gentia fez isso. Uma gentia. Jesus falou: eu até agora não encontrei fé tamanha como essa. Será que o teu milagre que você vem buscar hoje vai precisar de fé ou não? Isso é só você e Deus. Eu acho que vai precisar de fé, porque a fé é que move os milagres. Quando você vê um milagre grande na vida de um irmão, pode olhar e falar: houve demonstração de fé. Agora, nós não podemos ir contra, nós não podemos falar, não temos como contestar a bondade e a misericórdia de Deus quando Ele olha lá do alto e vê um necessitado, vê um irmão e fala: eu vou em auxílio, eu vou ajudar, eu vou abrir a porta, eu vou dar o que ela está pedindo. Talvez a fé dela não alcança. Eu já falei para vocês aqui um dia, volto a frisar, nós temos certeza que Deus ouve as nossas orações. Nós temos certeza. O que nós não temos certeza é se as nossas palavras chegam ao ouvido de Deus. Ele ouve. Mas não sabemos se ela toca. Traduzindo o que a gente sempre falou aqui, às vezes esse teto aí impede de pronto, não passa nada. Que ele ouve. O que nós não temos certeza é se está chegando lá da forma como está saindo daqui. É isso que nós vamos fazer essa noite. E nunca esqueça esse pai, o pai do jovem lunático, desesperado, jogou uma granada na mão de Jesus. Uma granada.
pronta para explodir. Aí Jesus, que é infinito em sabedoria, saiu fácil. Eu faço o que você está me pedindo, mas eu quero que você creia. Eu faço o que você está me pedindo, eu quero que você creia. E quantos aqui imaginam ou pode nos ajudar nessa noite? Quantos aqui acham que Jesus atendeu o Pai naquela manhã, naquela tarde ou naquele dia? O menino foi liberto pela fé do Pai. Tá? Vamos, em nome de Jesus, vamos fazer um exercício agora da nossa fé? Vamos ficar de pé? E nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão ficar um pouquinho em pé, não estressam não, tá? Não ficam bravos não, porque isso aqui já é demonstração de fé. Ficar de pé é demonstração de fé. Olha só, a tempestade foi repreendida, não dependeu da fé de ninguém, foi intervenção de Jesus. Agora, se tiver alguém que alcance isso, mas geralmente é intervenção de Jesus. A fé nossa é para ir até Ele. Eu tenho fé que se eu chegar nele e pedir, Ele vem, coloca a mão e tudo fica na abundância. Eu tenho fé. No caso de Marta e no caso do pai aqui, desse jovem lunático, eles chegaram em Jesus e falaram, os dois, tá? Da mesma forma como Pedro lá, antes de andar sobre as águas. Se é o Senhor, Pedro falou, manda eu ir. O pai do jovem, se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda hoje. E Marta, eu sei que Ele vai ressuscitar. Mas não tira a pedra não, porque já está no quarto dia. Então agora é a hora de Deus entrar em ação. Não importa qual a tua dificuldade, não importa o que aconteceu, não importa o que te trouxe aqui nesta noite, não importa. O que vai importar aqui agora é como você vai se dirigir a Jesus para Ele poder operar através da tua fé. Será que você vai se dirigir a Ele como Pedro? Eu quero ir até onde o Senhor está, então venha. Mas no meio do caminho, não duvide, porque senão você perde a tua bênção. Você vai se dirigir a Jesus da forma como o pai do jovem lunático? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça esta noite. Eu faço, mas eu quero que você creia. Ou você vai se dirigir a Jesus como Marta. Eu sei, eu estou na igreja todo o tempo, eu tenho visto da tua palavra, já ouvi muitas pregações, eu sei, mas nós estamos sempre colocando um obstáculo para que Jesus possa fazer um milagre. E qual dessas três formas você vai se dirigir a Jesus nesse momento? Como Pedro, o pai do jovem, ou como Marta? Eu já escolhi a minha e vou me dirigir a Ele, e eu sei que Ele vai dar vitória. Escolha a sua forma de agora ir ao encontro de Jesus e apresenta o teu pedido. E não esqueça, se Ele te atender, não tem como você saber. Foi por causa da minha fé. Não tem como. Nós não temos medidor de fé e nem aferidor. Você vai fazer o seguinte: quando você receber, você vai subir nesse púlpito aqui e vai contar para nós. Porque cada palavra que você conta aqui, de uma bênção recebida de oração na igreja, ou da igreja, ou pela igreja, você joga uma dinamite na igreja, uma explosão de fé. E eu me colocando aí com vocês também, fiquem em pé, porque isso é demonstração de fé. Você joga em nós. Jesus, faz o mesmo na minha vida. O Senhor fez com ela, faça na minha vida. Cada vez que você receber uma bênção, através da tua fé, ou pela misericórdia de Deus que te alcançou, suba e fale para a igreja, porque desse jeito você edifica todos nós. Quer uma prova disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, aquele coxo na Porta Formosa. Depois que ele foi curado, aquele homem saiu correndo e falando para todo mundo: foi Ele que me curou, foi Jesus que me curou. Quem não fez isso se estrepou. Aquele ceguinho que foi curado por Jesus, quem te curou? Foi Jesus. Mas você está seguindo Ele? Não. Quem não seguiu Jesus, depois que recebeu uma bênção, a
acabou perdendo aquilo que havia recebido. Eu já escolhi a forma como eu vou me apresentar a Jesus agora, nesse momento, para pedir uma coisa. Você escuta. Pode parecer estranho. Se você andar sobre as águas, só anda sobre as águas quem crê. Só anda sobre as águas quem crê. E só recebe o milagre aquele que crê. Isso é campanha de fé. Aqueles outros episódios em que eu falei, em que não houve necessidade de fé, não se agarra neles não, viu? A tua salvação não precisou da tua fé. Você chegou aqui porque você foi escolhido. Agora você quer alcançar a tua vitória. Lembra do Egito? Para sair do Egito é qualquer um. Para chegar em Canaã, só quem tem fé e só os fiéis. Vamos agora apresentar a Jesus o nosso pedido. Estamos aqui na campanha, sexto dia, conforme Jesus falou. Sábado, na próxima semana vai ser o encerramento. Se você receber, suba e conta aqui para nós. Vou ficar sabendo de lá. Porque notícia boa corre, tá? Notícia boa corre. Fecha o teu olho e apresenta agora a Deus o teu pedido. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e nós te adoramos. Hoje eu estou me dirigindo a ti, Pai. Como um dia Pedro fez, com aquela audácia, com aquela total demonstração de falta de fé, quando ele te perguntou: se é o Senhor, manda eu ir. E o Senhor disse para ele: venha. Eu estou me dirigindo a ti dessa forma, Deus. Não importa o peso do meu corpo, não importa o peso das tribulações, não importa o peso das lutas, não importa o que tenha acontecido hoje, ou o que irá acontecer amanhã na minha vida. Hoje, nesse momento, eu estou andando sobre as águas, estou indo na tua direção, porque eu estou atendendo ao teu chamado e eu quero concluir a minha caminhada. Eu quero, porque eu sei que andar sobre as águas não é para qualquer um. Não é para qualquer chamada, é específico, é para escolhidos, é para aqueles que realmente têm fé. E nós aprendemos nessa noite que a nossa salvação não dependeu da nossa fé, a nossa chamada, mas a nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa luta diária contra o mal. Isso sim tem que nos acompanhar dia a dia, a nossa fé. Não podemos largar, não podemos esmorecer, não podemos desanimar, porque se nós sairmos do barco, Deus, se nós pularmos desse barco, mas é muito forte o que o teu servo está passando, é muito pesado, está demais, mas Deus mostra agora, abra a mente, dê visões para as tuas servas, para a tua igreja, que dentro do barco é melhor, dentro do barco há segurança, dentro do barco há calor humano, dentro do barco aonde pisar, colocar os pés, sentar de vez em quando, olhar para cima, para as estrelas e para o sol. Lá fora não tem isso, Deus. Lá fora não tem isso. Lá não tem terra firme para pisar. E aqueles que rodeiam, enquanto nós estamos dentro do barco, lá fora eles estavam lado a lado, de mão dadas com a gente. Por isso, Pai, agora a tua igreja clama com muita fé, ou com pouca fé, ou com fé nenhuma, na total e pura incredulidade, porque tem hora que o Senhor não pede fé, é a tua misericórdia, é a tua bondade que opera, é a tua decisão, o teu desígnio, a tua determinação, o teu decreto. Isso não muda, homem nenhum muda e muda a tua vontade. E é por isso que nós estamos aqui apresentando os pedidos de cada um de nós, e nós nos colocamos também na tua presença, Pai. Impossível ou possível, mas trabalhe na nossa vida, nos dê a prova, nos dê a prova de que vale a pena continuar nos teus caminhos, mesmo diante de tanto vento, de tanta fúria, de tanto mar. Nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, a tua serva, a nossa irmã Geni, para que o Senhor
Senhor possa tomar nas mãos e tomar e desenrolar tudo, Deus, que o inimigo talvez tenha colocado, ou esses acontecimentos que é a nossa vida, que nós temos que passar, mas dê força, Pai. Toda a tua igreja está orando, e quando ela receber, ela vai testemunhar com força, com alegria, para a edificação da tua igreja. Também a nossa irmã Fernanda opera de forma poderosa, toma nas tuas mãos e continua abençoando toda essa igreja, a juventude, os obreiros, oh Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor tem feito maravilhas aqui neste lugar, e nós queremos, ó Deus, do outro lado da cidade, receber as notícias de vitória do nome de Jesus. As notícias de vitória, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Tem hora que Deus não cobra a fé de você, é a misericórdia dele que opera na tua vida. Você não espera e você sai correndo, pulando de alegria. Oh Deus, foi Deus que trabalhou na minha vida. Eu não estava nem esperando, eu já vi muito isso. Muito. Tem hora que você tem que batalhar mesmo, rodear 6, 7 vezes, tocar em silêncio, gritar, pular, acender e sair com a espada na mão, cantar, enfrentar de frente o inimigo. Tem hora que você tem que fazer muita coisa mesmo. É Deus operando na nossa vida e nos concedendo aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Na Bíblia de aplicação tem um comentário a respeito desse: se tu podes crer, tudo é possível. E o comentarista diz assim: é possível tudo o que nós precisamos, não o que nós queremos. Que Deus possa nos abençoar de forma poderosa, estender a mão, e todos quantos receberam a vitória nesta noite, eu creio, saíram daqui felizes, alegres. Fala para o povo amanhã: vocês não exercitaram a fé como eu exercitei ontem. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, amém.